Recording in progress. Essa moça fala. E vamos iniciar. Gente, hoje então é a nossa aula de verbos. Os verbos, pessoal, nós vamos ficar 2 aulas neles, tá? Porque é uma parte que é importantíssima para a sintaxe e para a escrita da redação. Eu acredito que ficar 2 aulas nele vai ajudar bastante o entendimento de vocês. E ele também é uma parte da nossa morfologia, que eu disse para vocês que é o estudo de cada palavra, não é mesmo? Então, ele é uma classe gramatical e ele é o que dá sentido às nossas orações. Oração, para quem não sabe, é qualquer estrutura na língua portuguesa que contém um verbo. Uma frase não necessariamente tem que ter um verbo. Se eu falo oi, é uma frase. A frase ela tem que ter sentido. A oração ela não necessariamente tem que ter sentido. A frase acaba no ponto final. Deixa eu pensar. Se eu falo oi, eu posso colocar um ponto de exclamação. Se eu falo socorro, posso colocar um ponto de exclamação. Frase não necessariamente tem que ter verbo, ela tem que ter sentido. E a oração, ela é o que é a estrutura da língua portuguesa que tem verbo. Nós vamos ver na aula de sintaxe, só estou adiantando, dando spoiler para vocês, tá? Então, o verbo, gente, ele é uma classe gramatical variável. Variável que vocês vão ver que sofre muita variação, tá? E eu quero falar para vocês que quando a gente pensa em verbo, a gente pensa em ação, certo? Correr, falar, beber, comer, deitar, dormir, acordar, certo? Mas não necessariamente são ações. Tudo com R. Oi? Tudo com R. Então, justamente, a gente pensa nesses, né? Mas a ação, a gente pensa naquilo que a gente executa, né? Certo? Quando a gente pensa em ação, filme de ação, por exemplo, você vê aquela correria. Só que não necessariamente. O verbo, ele pode significar um estado. O estado que eu me encontro, certo? Eu estou triste, eu estou feliz, certo? Então, são esses verbos que significam o jeito que alguém está, por exemplo. Verbos como ser, estar, permanecer, continuar, tipo, eu continuo triste, eu continuo com fome. Tornar-se, tipo, eu me tornei aquilo que eu mais temia. Não é o caso. Mudança de estado também, igual eu falei, do tornar ou ficar. Eu fiquei muito gorda nessa quarentena. Justamente, né? Fenômenos na natureza também. Que são chover, nevar, amanhecer, anoitecer, e assim por diante. Eu penso chover, nevar, Trovejar. gotejar, trovejar, justamente, relampar. Eu penso naquele meme, sabe, do relampagando, relampejar. Tá chovendo e repagalejando, mas não. Relampejão. Esse é um verbo da natureza também, certo? E aí, como eu disse para vocês, os verbos, eles são variáveis. E eles, por esse tanto de mudança que o verbo pode sofrer de acordo com a situação que ele é utilizado, ele é classificado em várias coisas, certo? A primeira classificação que a gente tem são as conjugações. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Aqui tá chovendo, tá pingando, tá chovendo aí mesmo ou é meme? Meme. É meme, ok. As conjugações, pessoal, elas dependem da vogal temática da palavra. Ações da natureza é sujeito oculto, inexistente. Olha, ela já tá dando spoiler da sintaxe, sim, exatamente. Eu não posso falar eu chovo, por exemplo. Só se for na poesia, tipo, eu estou chovendo por dentro e assim, na poesia. Mas quando fala de fenômeno da natureza, não tem sujeito, certo? Mas a gente vai ver isso mais pra frente,
para quem ficou em dúvida aí. A primeira conjugação, pessoal, vocês vão lembrar lá na aula 2 de formação de palavras, que é a vogal temática é A. Então, amar, brincar, falar, andar, nadar, jogar e tudo ar, certo? A segunda conjugação é o E e o O. Mas por que o O? Porque antes só o O não existia, vocês sabiam disso? Então a gente tem os verbos com E, por exemplo. Vender, correr, obter, ser, permanecer, pertencer e assim por diante. Aí eles colocaram, antes o por era poer, antes o transpor era transpor. Só que eles viram que era muito feio. E aí ficou por, transpor, repor, certo? Então, eles colocaram o O na segunda conjugação, porque antes era só o E. E a terceira conjugação é o I, que é o dormir, sorrir, partir, extinguir, abrir e assim por diante. Tá bom? Eu tô tirando os rabiscos. As flexões dos verbos, como eu disse para vocês, são as mudanças, são as variações que eles sofrem. Eles podem variar em pessoa. Então, cada tipo de pessoa, os pronomes do caso reto. Eu caí. Não caí não, né? Não, tá normal. Ah, tá, achei. É que apareceu aqui um problema da Wi-Fi. Tá. Então, verbo malhar, primeira conjugação, certo? Que é o A. É isso, Fer? Ah, flexão. Boa, entendi. Professora, vamos ter aula sobre vírgula? Vamos sim. Vamos sim. Se você quiser, eu posso até adiantar ela, tá? Vamos lá, recapitulando. Flexão das pessoas. Os verbos, eles podem sofrer variações de acordo com as pessoas. Então, tipo, eu falo, eu compro, mas eu falo, você compra. Viu a diferença? Compro, comprar. Número. Pode ser singular ou plural. Tipo, eu compro, mas nós compramos. Eu sou singular, uma pessoa só, com as minhas múltiplas vozes na cabeça, claro, mas sou uma pessoa só. E o plural, que são nós, várias pessoas. Tempo, eu posso falar, eu falo, posso falar, eu falei no passado, posso falar, eu falarei, por exemplo, no futuro, certo? O modo, a gente vai ver só o indicativo hoje, o subjuntivo e imperativo são aulas da semana que vem, mas o modo é o que o verbo quer passar na ideia, certo? O indicativo, vocês vão ver que é uma certeza. O subjuntivo é uma dúvida, o imperativo é uma ordem. E a voz do verbo significa se o sujeito faz a ação, recebe a ação ou faz e recebe a ação. Tá bom? Vamos lá. E agora, gente? Chegou na parte que a gente não queria que chegasse, certo? Mas vocês vão ver que é intuitivo. Os tempos do modo indicativo, como eu disse para vocês, o indicativo ele faz uma certeza, sendo a certeza acontece agora, ou ela pode ter acontecido no passado, ou uma certeza que vai acontecer no futuro. Depende da ocasião, tá? Um verbo, ele pode ser regular, irregular, nós vamos ver as anomalias ou os defeitos que o verbo sofre, mas ele é regular quando ele não sofre alteração do radical. O radical, para vocês estudarem, quando eu liberar os slides para vocês, o radical está pintado em laranja, tá? Então, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós Quem ama? amamos, vós amais, eles amam. Oi? Quem ama? Quem ama, será? Nós amamos, né? Vocês vão ver que o AM, ó, é o radical da palavra, ele está presente em todas as pessoas, tá? Ó, atenção aqui, tá vendo a vogal temática da primeira conjugação? As pessoas podem ter dificuldade no voz,
Mas o vós no presente, ele não é vós ameis, por exemplo. Existe vós ameis, tá? Mas é no imperativo. É vós amais hoje, tá? E assim acontece com as outras conjugações. Vender, segundo conjugação, vogal temática E. Tá vendo o radical em laranja, pessoal? Eles não mudam. Eles vão mudar a desinência da pessoa. Eu vendo, tu vendes, ele vende, vendemos, vendeis, eles vendem. E o partir, a mesma coisa. Olha o radical parte aqui, ó. Parto, partes, parte. Partimos, partis. Atenção aqui. E partem. Isso aqui eu sugiro que vocês estudem a tabela, tá, gente? Que eu vou mandar para vocês, porque aqui, infelizmente, o tempo é corrido. Ai, esse EAD. Se tiverem alguma dúvida, podem me parar, tá? Esses são os verbos, então, regulares. E a gente vai usar eles para os outros verbos, por exemplo. A gente pode mudar o verbo, mudar a primeira conjugação, por exemplo. Vamos pensar. Deitar. Eu deito, tu deitas, ele deita, nós deitamos, vós deitais, eles deitam, tá? E assim, eu posso colocar sei lá, vender, fazer. Não, fazer é irregular, por causa do C cedilha. Mas a gente vai ver. Vender, permanecer. Eu permaneço, tu permaneces, ele permanece. E assim por diante. A gente tem o pretérito perfeito. Tudo que é pretérito se refere a um passado, certo? Se é perfeito, significa que ele foi iniciado e concluído. Eu gostei ontem. Eu gostei daquele chocolate, certo? Eu gostei. Vocês vão ver a diferença no imperfeito. Significa que ele é iniciado e concluído. Declaração passada ao momento da fala. Então, eu estou falando hoje que eu gostei ontem de um chocolate, certo? E aqui eu coloquei mais verbos regulares para vocês verem. Atenção ao radical, ó. Goste. Tá mesmo em todas as pessoas. A gente muda a desinência das pessoas e do tempo, nesse caso. Então, eu gostei, tu gostaste, ele gostou. Nós gostamos, vós gostastes, essa é a diferença. O vós tem um S no pretérito perfeito e o tu não. Eles gostaram. Vamos ver a segunda conjugação. Comer, vogal temática E. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. É essa a diferença. O vós, lembra? O vós aqui tem S, não tem? No pretérito perfeito ele vai ter S também. Diquinha. E o tu não tem, ó. Viram? E o terceira conjugação, dividir. Eu dividi. Tu dividiste. Ele dividiu. Nós dividimos. Vós dividistes. Eles dividiram. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não? Ok. Pretérito imperfeito. Se é imperfeito, tem alguma coisa, hein? Significa o quê? Algo que ocorreu no meu passado ou estava em desenvolvimento quando uma coisa aconteceu para interromper, certo? Eu jogava, mas eu quebrei meu pé, certo? Tu jogavas, ele jogava, nós jogávamos, vós jogáveis, eles jogavam. Eu escrevia, mas eu parei porque eu mudei de profissão, certo? Tu escrevias, ele escrevia, mas ele viu que não gosta mais disso, certo? Nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. Assistir, eu assistia, tu assistias, ele assistia. Nós assistíamos, vós assistíeis, eles assistiam. Nossa, eu tô com a dicção péssima. Vou colocar uma observação em relação ao verbo assistir. A gente vai ter Nós isso. assistíamos teatro.
quando mais nova. Voz, assistia teatro quando mais nova. É isso. Então, é sobre esse verbo que eu vou dar a dica para vocês. A gente vai rever isso na nossa aula de regência. Mas assistir, eu vou assistir ao filme. Atenção à preposição. Assistir, nesse caso, se é visualizar, assistir ao filme, assistir ao teatro, assistir à peça, significa visualizar, ele vai ter a preposição. Se for no sentido de dar assistência, eu vou assistir o acidentado. Assistir, nesse caso, significa dar assistência. Então, não temos a preposição, tá? Na linguagem coloquial, a gente fala errado mesmo. Assistir o filme, mas a observação na redação, tá? Assistir ao filme, se for no caso de visualizar. No caso de dar assistência, assistir o filme. Assistir o acidentado. Assistir o idoso a levantar da cama, por exemplo. Dar assistência, certo? Que falta de respeito. Ajuda. Oi? É que tá cortando o comecinho do seu áudio. Não, você falou ficar assistindo o idoso levantar da cama. Que desrespeito, ajuda ele, tadinho. Então, agora, eu tô falando, eu vou assistir o idoso. Então, eu vou dar assistência a ele a levantar da cama. Se eu falo, eu Aí vou sim. assistir. Justamente. Se eu falar, vou assistir ao idoso, significa que eu vou ficar sentada comendo um balde de pipoca assistindo, certo? Cuidado com. Tá vendo? Boa, Fer. A gente tem coisa aqui que a gente pode soar desrespeitosa, né? Pretérito mais que perfeito, pessoal. Esse é o pretérito poético, certo? Foi um fato que foi concluído antes de um passado. Como assim? Complicado, né? Significa um passado do passado. Isso aqui é linguagem poética, vocês nunca vão usar isso. Mas significa eu dançara, tu dançaras, ele dançara. Nós dançáramos, vós dançareis, eles dançaram. Se eu fosse vocês, eu não ligaria para esse tempo. Só na questão da prova de linguagem pode aparecer algum verbo assim no texto, mas aí vocês já vão ver que significa o passado, certo? Eu morrera, tu morreras, ele morrera. Nós morreramos, vós morrereis, eles morreram. Fingir. Eu fingira, tu fingiras, ele fingira. Nós fingíramos, eles fingireis, vós fingireis, eles fingiram. Certo? Futuro do presente. São dois futuros. Ó, o futuro do presente é uma coisa que eu estou falando que vai acontecer e eu tenho certeza que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, eu levarei as roupas para lavar amanhã. Eu sei que eu Tenho vou. certeza que ela vai acabar daqui a pouco. Será que ela vai acabar? O que você falou? Eu tenho certeza que a aula vai acabar. Nesse caso, você está usando uma locução, né? Então, eu tenho certeza que a aula acabará daqui a pouco. Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Vou adorar um chat. É mais fácil dizer que vai ajudar. Justamente, Camille. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Tá travando? Eu tô ouvindo bem. Pra mim tá normal. Beleza, então. Então, como eu disse para vocês, o futuro do presente é justamente isso. Eu estou declarando uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu atenderei, sei lá, o moço que vai entregar o gás, que é justamente a verdade. Eu abrirei eu abrirei a porta. Eu congelarei a noite. Eu congelarei a noite, exatamente. Tenho certeza disso. Tá frio Então, demais. eu levarei, tu levarás, ele levará. E é isso, pessoal. Eu coloquei verbos. Ai, me ligando aqui.
Bora lá para o futuro do pretérito, então, para a gente ver a diferença. Ó, futuro do pretérito. Ele é incerto, certo? Ele é uma coisa que ia acontecer no futuro, mas agora eu já não tenho tanta certeza, certo? Por exemplo, eu viajaria se eu tivesse dinheiro. E aí? Tem algum obstáculo que me impede, certo? É um futuro, porque não chegou a acontecer, mas ele tem um obstáculo, certo? Quando você fala para sua amiga assim, se eu fosse você, eu esqueceria esse macho logo, certo? Eu esqueceria. É uma coisa que não chegou a acontecer, mas tem um obstáculo, certo? Não posso. Então, eu viajaria, tu viajarias, ele viajaria, nós viajaríamos. Nós viajaríamos se não fosse a pandemia. Sempre vai ter um obstáculo, certo? Eu esqueceria, tu esquecerias, ele esqueceria, nós esqueceríamos. Atenção na acentuação, tá, pessoal? Proparoxítona aqui, hein? Vós esquecerias, eles esqueceriam. E a mesma coisa o permitir, só muda a vogal temática da terceira conjugação, certo? E aí a gente termina os tempos do nosso indicativo, tá bom? E aí a gente tem os verbos irregulares. Como eu disse para vocês, os verbos regulares, eles não sofrem alteração do radical durante a passagem tanto das pessoas quanto dos tempos. Para o verbo ser irregular, basta uma alteração do radical. Atenção, ó. Eu trouxe um exemplo da primeira conjugação, que é o verbo caber. Eu falo, eu caibo. Eu coloquei um i aqui por causa da fonética, mas vocês viram que alterou do cabes, por exemplo. Tá diferente, não tá? Caibe e aqui é cabe. E isso significa que o verbo é irregular, tá? O pretérito perfeito, por exemplo, é coube. Mudou, gente. Tá vendo? No presente, o radical era cabe. No passado, já virou coube, certo? Isso significa que o verbo é irregular. Fazer. Eu faço. Essa é uma alteração por causa da fonética também, até porque eu faço ia ficar esquisito, né? Então, eu faço. Como eu disse para vocês, basta uma alteração para o verbo ser irregular. Agredir. Eu agrido. Olha, não é eu agredo, do agredir, ó. Certo? Agora, olha no nós. Nós agredimos. Mudou o radical, verbo irregular. Certo? Isso aqui é bem intuitivo, tá? Atenção ao caibo. Eu cabo, não. Eu caibo. Eu desço. O descer, você fala? O descer, ele é um verbo regular, tá? Ele só mudou por causa do cedilha, porque senão ficaria desco. Nesse caso, ele é regular, porque... tá, eu agredo. Entendi, achei que era uma dúvida. Verdade. Não agredi ninguém não, viu, galera? A professora tá confessando que ela fez aí, ó. Eu tô o quê? Tá confessando. Primeiro era Não tô era o confessando. exemplo romântico, agora tá falando que agrediu alguém. Olha, cuidado. De BH. Verbos anômalos. Então, a gente tem verbos regulares, verbos irregulares, e a gente tem uns verbos muito doidos, que são os verbos anômalos. São dois. O ser e o ir. Tá? Então, olha o tanto que ele muda esse radical. No presente, eu falo, eu sou.
No passado, eu falo, eu fui. E no pretérito imperfeito ainda, eu era, certo? Olha como ele é louco. Nós somos, nós fomos e nós éramos. Olha o ir, gente, o tanto que ele é doido. Eu vou hoje na festa. Eu fui ontem à festa. Eu ia na festa, mas minha mãe não deixou. Nós vamos na festa. Nós fomos à festa e nós íamos à festa. Mas o pneu do carro furou. Certo? E assim por diante. A conjugação, vocês veem de acordo com os verbos regulares, tá bom? Se vocês estiverem com dúvida no foste, no fostes, eu lembro quando eu estudava, eu tinha dúvida no pretérito perfeito. E aí vocês veem a tabelinha, que as tabelas estão completas, vocês vão tirar de letra. E os verbos defectivos. Verbos defectivos, pessoal, são aqueles que não existe alguma forma verbal para alguma pessoa em algum tempo. Por exemplo, verbo colorir. Simplesmente não existe. Eu coloro o desenho. Não existe. Vocês acreditam nisso? Eu cloro. Imagina, eu cloro o desenho. Falir. Olha o tanto que não existe no presente. Eu falo. Se eu coloco eu falho, significa o verbo falhar. Falir não existe. Existe nós falimos e vós falis só. Certo? Eu coloco eles falham, já é verbo falhar. Verbo falir, não. O passado existe. Eu fali, ele faliu, a empresa faliu. O presente, não. Certo? Tá vendo como o português, ele é lindo, mas ele pode ser insuficiente, sim. E além disso, como alguma aluna disse sobre as orações sem sujeito, os verbos que vão se relacionar aos fenômenos da natureza, eles são considerados impessoais, tá? Porque eles não são conjugados, eles só concordam com a terceira pessoa. Então, chove lá fora, choveu lá fora. É como se fosse ele choveu, concorda com o ele. Mas eu não posso falar eu chovi ontem. Nem faz sentido, né? Uma oração sem sujeito. E aqui, para terminar, gente, dois conceitinhos bem fáceis da interpretação de texto. Quero ver só se tem dúvida. Tem alguma dúvida nos verbos? A aula foi meio difícil, eu entendo. A próxima não é tão. A próxima é bem legal, é sobre verbo, mas é bem legal. Tranquilo? Beleza, viu, gente? Qualquer coisa, falam. Hiperonímia e hiponímia. Precisa saber esses nomes? Não, são conceitos bem fáceis, mais para redação para vocês. São palavras que estabelecem relações de coesão umas com as outras. Sempre que a gente fala de coesão e coerência, coerência é o sentido da sua frase. Coesão é o jeito que as suas ideias interagem entre elas no texto, tá? Então, eu trouxe palavras que podem ajudar nesse sentido, que são as hipônimas, hipo, pensa. Hipo significa pouco, significa pequeno. E hiper significa muito, grande. Hipônimo são as palavras que vão ser englobadas e hiperônimo são as palavras que englobam. Como assim? Entendi nada, Alessandra. Vamos ver um exemplo, ó. Comprei um bacalhau para preparar. É realmente um peixe bastante salgado. As ideias aqui são as seguintes: bacalhau e peixe. Peixe engloba bacalhau, certo? Peixe pode ser qualquer coisa. Pode ser um salmão, por exemplo. Então, bacalhau é o hipônimo e peixe é o hiperônimo. Isso é importante para quê? Repetição, galera. Faz aulas que eu estou batendo nessa tecla e me falaram nas correções, tá? A gente troca ideia. Eu e as professoras, a Jaque e a Maristela.
é importante para repetição. Eu não vou escrever o seguinte: comprei um bacalhau para preparar. É realmente um bacalhau bastante salgado. Não, é um peixe, certo? É um ser, é uma comida aquática e assim por diante. Houve um aumento no preço do arroz. Agora, esse não é uma palavra, é um fato, é uma estrutura grande. Mas eu resumo essa estrutura numa palavra só: fato. Então, ele é o hiperônimo. Esse fato deixou os consumidores zangados, certo? Houve um aumento do preço do arroz. Eu não vou falar, esse aumento deixou os consumidores zangados. Atenção à repetição, tá bom? Essa semana, Lívia foi à manicure. Calma, qual que é o hiperônimo? Hiperônimo é a palavra que resume a ideia anterior. Aí é o fato. O fato, justamente. Ah, tá, obrigada. Pode até ser uma pegadinha, verdade, Ana? Porque aumento no preço do arroz, ele parece que é grande, né? Por causa da estrutura. Mas pensa que o hiperônimo é a palavra que resume a ideia anterior, certo? Depois que você falou, assim, ficou mais fácil de entender, de ser a ideia que resume o fato, o que aconteceu antes. A ideia que resume. E é bem legal vocês colocarem isso na redação de vocês, tá? Outro exemplo, essa semana, Lívia foi à manicure. Ela considera uma atividade que não pode deixar de ser feita. Atividade. Essa semana, Lívia foi à manicure. Ela considera a manicure ela considera a manicure indispensável. Vamos remodelar a nossa frase para que ela tenha mais, eu diria, elegância e não seja repetitivo. A gente não precisa ficar martelando numa ideia só, certo? Eu disse para você sobre... eu tenho 2 minutos. Não, Zoom, para de fazer isso comigo. Mas ainda bem que já acabou. Eu disse para vocês, a gente fala, a violência é um problema atual. Existem medidas para acabar com a violência na sociedade. Vamos remodelar isso, certo? E eu disse para vocês que como a Ana falou, uma ideia inteira, ela pode ser resumida numa palavra só. Então, muito cuidado com as repetições, tá bom? A semana que vem tem aula de verbo de novo. Depois vai ficar faltando conjunções, que é indispensável para a redação de vocês. Já devem ter falado de conectivo, né? Vocês já devem ter pegado no pé de vocês sobre o conectivo. E eu vou tentar trazer mais para agora as aulas que a aluna pediu sobre vírgula, né? Concordância verbal, que a gente só podia ter concordância depois que a gente visse os verbos, tá? Então, a gente vai ter concordância nominal também. E tô pensando em passar a sintaxe para frente. Vocês preferem assim, né? Eu acho que é melhor trazer a gramática para uma coisa que a gente precisa mais, depois a gente ficar mais leve, tá? Aí eu coloquei aqui a importância da competência 4, que é a coesão. Depois vocês dão uma... E coloquei um meme do Chapolin para finalizar a nossa aula, que eu tenho 1 minuto e 21 segundos. Falar de mim é fácil. Difícil é falar com coesão, coerência, pontuação, acentuação, concordância verbal, nominal, riqueza de vocábulo e estilística Meu impecável. Deus. Viu, gente? E é difícil e o corredor pede da gente. Vê se pode. Bons estudos para vocês. Deixa eu ver se tem no chat. Você parece a menina do TikTok que faz direito e conta... Uai, eu não conheço essa menina. E olha que eu assisto TikTok, viu, gente? Manda o link lá no grupo. Alguém falou do inglês aí? Eu não sei se vocês optaram pelo inglês na prova do Enem ou espanhol. Eu sei se vocês estão tendo espanhol, mas quem quiser tirar dúvida de inglês, pode tirar também, tá? Eu fiz as minhas provas em inglês e são 5 exercícios só, a gente consegue tirar as dúvidas, tá bom? Espanhol, acho que a maioria é espanhol, né? Mas boa noite para vocês, eu tenho menos de 1 minuto e bom final de semana, bom frio para vocês. Boa noite, muito obrigada pela aula. Obrigada a vocês, gente. Boa noite, professora. Ai, você não manda uma professora para professor de português, não, João? Coloca um pro aí.